dos maiores nomes da música, personalidade exuberante e voz poderosíssima. O nosso convidado hoje aqui no Sesc Cultura ao Quadrado é o grande Sidney Magal. É uma honra e uma alegria te receber aqui no programa hoje. Muito obrigada. Queria te perguntar como é que foi que a música entrou na sua vida de vez, porque eu sei que a sua mãe era cantora, tinha um tio que compunha para Carmen muita Miranda. gente envolvida com música. Ela era prima de Vinícius de Moraes. Sou primo de segundo grau de Vinícius. Pois é, que história é essa? A música então já está desde sempre na família. Minha mãe não chegou a ser, antes de qualquer coisa, um grande beijo a todo o pessoal de Brasília, de toda a região. Eu que ao longo da carreira já estive aqui várias vezes. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Realmente eu comecei muito cedo, porque minha mãe tinha uma frustração muito grande de não ter sido uma cantora profissional. Então ela cantava na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, era muito aplaudida, ganhou alguns concursos de voz e tudo mais, mas meu pai não permitiu que ela ingressasse na carreira por causa das coisas da época. E aí ela ficou muito frustrada, e ela canalizou tudo para o filho único dela, eu, né? Tanto é que depois, ela já com 80 anos de idade, ela se apresentava em alguns lugares no Rio de Janeiro, e ela se denominava Sônia Magal. Ela já aproveitava o meu sobrenome artístico para colocar o nome artístico nela também. Tinha uma voz linda, não é porque era minha mãe, mas tinha uma voz estilo Elisete Cardoso. Ah, que linda. E aí eu fui me envolvendo, porque tinha uma tia que era professora de piano, que era uma tia dela, que era inclusive prima direta também de Vinícius. Aliás, na verdade, a mãe de Vinícius era irmã de minha avó. Então a família era tão grande, que tinha gente que tocava piano, gente que compunha. O Aníbal Cruz, que foi compositor da Carmen Miranda, de algumas canções. Então a família vivia falando de música e eu vivia indo lá cantar, brincar. E minha mãe foi se empolgando, e todo mundo foi se empolgando, até que me colocaram nessa profissão, que eu disse assim, será que é isso mesmo? Né? E acabou que foi isso, e é isso mesmo. Mas você chegou a ter 60 dúvida? anos. Não, dúvida não. Eu fui tão envolvido emocionalmente, vamos dizer assim, né? Quer dizer, tudo era muito legal, tudo era muito bonito, tudo era muito prazeroso. Estudei canto durante 7 anos com uma grande professora de canto lá do Rio de Janeiro. Então tudo isso me levou a me encantar com a profissão sem saber que resultado teria. Eu não almejava assim um grande sucesso nacional, mas almejava cantar para as pessoas. E foi isso que aconteceu durante esses 60 anos de carreira. Não imaginou que ia ser essa estrada linda, não tinha a menor né? ideia, não tinha a menor ideia. De lua de mel com a música e com o público do Brasil. Principalmente isso, né? Porque eu ouvia muito naquela época dizer que o público brasileiro não tinha memória e que se esquecia rapidamente dos seus ídolos, dos seus artistas, dos seus poetas, enfim, dos seus músicos. E aí, de repente, quando eu olhei, eu digo, gente, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, a memória deles continua boa, né? Eles continuam me acarinhando de uma forma maravilhosa que não me tira do palco. Porque eu, às vezes, até por causa da logística, que é cansativa, né? Eu digo, gente, já está na hora de dar uma parada, mas o público não deixa. Não deixa. O público está sempre vibrando na mesma sintonia e nós vivemos de sintonia. Eu te amo. Sem dúvida. Você falou que você fez aula de canto e você também transitou por vários estilos. Você chegou a pedir uma música para Vinícius de Moraes, uma bossa nova para você cantar? Lógico, né? Ele era o gênio da família, né? Uhum. E teve uma época que ele morava no mesmo prédio que essa minha tia, que era pianista, e eu dizia, Vinícius, eu estou muito jovem, eu tinha 17 anos, 16 anos, eu estou muito jovem e eu queria cantar, mas não tenho repertório próprio, você não pode me dar uma música sua, já seria um caminho assim maravilhoso. Pedi que ele me apresentasse ao Marcos Lázaro, que era empresário, inclusive dele, empresário de Gal, de Caetano e tudo mais. E ele mandou um bilhetinho, Marcos Lázaro, dá uma força pro meu menino aí, meu primo. Só que eu era muito imaturo ainda, eu não tinha uma definição nem vocal e nem de repertório. E aí ele pegou e disse, olha, meu filho, com a pinta que você tem, eu acho melhor você entrar para o popular e sair da bossa nova, da MPB, porque você tem muitos atributos físicos, vamos dizer assim, né? E aí eu peguei e disse, tá legal, pensei que era uma desculpa do Vinícius, mas depois eu vi que ele tinha razão e eu fui para o popular.
Então, realmente, foi uma pessoa que me deu um toque que eu não sabia que era tão importante já naquela época, né? Foi incrível, né? Já foi uma visão, ele já Exatamente. conseguiu antever o que seria, né? O que seria o Exatamente, Sidney Magal. exatamente. E você tem uma divisão muito grande do Sidney Magal para o Sidney de Magalhães, né? Você faz questão de manter essa diferença de estar no palco de um jeito, de uma maneira, e estar na sua vida pessoal de outra, E né? as pessoas observam muito isso, né? O meu documentário, não sei se você teve a oportunidade de ver, ele exatamente fala Sidney de Magalhães, né? Quer dizer, o Magalhães é um pouco diferente do Magal. Eu peguei as qualidades do ser humano, peguei as qualidades do artista e misturei e deu certo, porque eu soube separar, inclusive. Eu sou uma pessoa que tem uma vida pessoal muito satisfatória, uma vida familiar maravilhosa, casado há 40 e tantos anos, com netos já e tudo mais. E eu dou muito valor a isso. E para dar valor a isso, você precisa botar na balança e não fazer com que uma coisa prejudique a outra, né? Nem o profissional prejudique o ser humano normal que eu sou. Então eu consegui isso, e isso me deixou muito feliz, porque eu usufruí da vida de uma maneira muito verdadeira, né? Plena. Sem estrelismos, vamos dizer assim. E deixo o estrelismo só para o palco. Você No falou palco. que você está casado com a Magali, Magali. há mais de 40 anos e tem 46. 46. E tem um filme também, Meu Sangue Ferve por É. Você, que refaz essa história linda de amor. Tem impressão minha, esse homem tá arrastando asa pra minha filha na frente da Bahia inteira. Seu ritmo é quente, bate que bate. Mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida e séria. Você não sai da minha cabeça. Você já tá na fase do delírio. Eu vi o jeito. E é verdadeiríssimo o filme. O pessoal pergunta, Magal, tudo ali é verdadeiro? Eu digo, olha, 90% sim. Tem alguns detalhes pequenos, por exemplo, Magali dirigindo um táxi, ela nunca dirigiu táxi. Tem umas coisinhas assim, os Licença tapas que eu poética. levei. Licença poética, exatamente. Aqueles 2 tapas que eu levei da ex e da Magali não aconteceram, não é por machismo, mas não aconteceram. Elas nunca se encontraram assim na época que eu a conheci. Então foram coisas colocadas para dar mais, né, emoção no filme, vamos dizer assim. Porque a história é uma história muito simples, é uma história de amor, verdadeira, mas ela é muito simples. Mas E emocionou muita gente. É surpreendente, É, né? emociona Porque muita foi gente. um amor à primeira vista. Foi mais do que no filme. Foi mais do que no filme? Mais do que no filme. 3 encontros e casamento. 3. Só que eu pedi para ela se casar comigo no primeiro encontro. Primeiro dia que eu apertei a mão dela, eu olhei para ela chorando e disse para ela, pelo amor de Deus, não foge de mim, porque você é a mulher da minha vida para todo sempre, vai ser mãe dos meus filhos, vai ser avó dos meus netos, e eu quero realmente ficar com você pro resto da minha vida. Ela disse, mas você me conheceu agora, você me viu tem 1 hora. Eu digo, mas isso tudo apareceu para mim de uma maneira muito bonita e eu quero que isso concretize. E é verdade. E no filme eles colocaram um espacinho mais de tempo, mais 1 mês, mais não sei o que, ela ia casar e não sei o que. Colocaram umas fantasias no filme, né? Mas é impressionante, né? Essa coisa de bater imediatamente. Eu costumo você dizer que já não é saber. nem amor à primeira vista. É. Porque quando é à primeira vista, você ainda vai conhecer, vai ver o que é que rola e tal, e depois você acaba se apaixonando. Mas ali foi o primeiro segundo, foi uma coisa fulminante. E até hoje eu me emociono muito, por isso é que o filme aconteceu, porque as pessoas me viam falar e chorar. Eu falava e chorava, eu falava e chorava. E eles diziam, gente, que coisa incrível, 30, 40 anos depois, essa emoção, eu digo, é a mesma emoção que eu tive no dia, né, que eu a conheci. E graças a Deus deu certo. É uma história linda. A família toda é muito feliz, graças a Deus. E unida, né? E unida. Eu queria saber o que você vai trazer para esse show do Sesc. A gente tem essa democratização da cultura pelo Sesc, né? Então é um show aberto que as pessoas podem vir trazendo 1 quilo de alimento. Como é que é se apresentar numa situação como essa? O Sesc oferecendo esse tipo de encontro com o público. Eu já fiz vários shows para o Sesc. Vários ao longo da minha carreira. E são sempre emocionantes, às vezes em teatro, às vezes em áreas abertas, como é o caso. E com essa contribuição que também é tão importante, porque a gente vive num país de altos e baixos, né? E aí você sabe que você está contribuindo de alguma forma. Mas a contribuição maior que eu dou é a alegria e a energia que eu sempre levo para o palco, que é para deixar as pessoas acreditando no futuro e no amanhã. Eu acho que essa é a função maior do artista, né? As outras coisas a gente acaba se virando e vai se virando na vida. Mas quando você tem um coração cheio de alegria, é muito importante. Então esse show tem, além dos grandes sucessos, tem homenagem a Lulu Santos, homenagem a Tim Maia, homenagem a Rita Lee. Eu pego sempre algumas coisas que eu não gravei
não cheguei a gravar ao longo da carreira, mas que eu canto em todos os meus shows, que é para poder ampliar e mostrar o quanto a música brasileira é rica também, né? Os seus sucessos não podem faltar, porque Não. as pessoas vêm esperando por eles, né? A esse gente não já falta. estava aqui antes da entrevista cantando as suas Esses músicas, não faltam. porque eu acho que todo mundo fica nessa. Mas é interessante também ter esse outro lado, né? De alguma Lógico, surpresa no lógico. som. E fazer as pessoas cantarem junto e respeitarem todos os artistas, não só eu, né? Eu acho que o artista que, por exemplo, eu poderia cantar músicas muito novas que o público não conhece, mas eu sempre tenho um bloqueio. Eu digo, não, eles não conhecem ainda. Não se faz isso. E agora, cantem comigo. E a pessoa... O que ele está falando? Eu não conheço ainda. Então você tem que dar sempre os sucessos e as músicas mais conhecidas de todo mundo. E as músicas mais conhecidas estão na ponta da língua do público em todos os shows Graças que você a faz, Deus. né? Não, e os TikToks da vida, com Meu Sangue Ferve por Você, com Sandra Rosa, os casamentos, os batizados, as festas infantis de crianças em várias escolas. Se o corpo estremece e já não consegue parar, se o som se espalha na pele fazendo suar, se o ritmo é quente, bate que bate com emoção, te abraço de voz que te esfrego de sujo então. Sempre com a Sandra Rosa presente, com o Cigano presente. Enfim, é sempre uma alegria nesse Isso aquece trabalho. o coração, né? Aquece o coração muito, da com artista. certeza. Para encerrar, eu queria te perguntar, você começou falando de Brasília, saudando o público de Brasília. Queria te perguntar como é a sua relação com a cidade. Deixa eu te falar, essa carreira ela é tão impressionante, com 60 anos, que eu já voltei várias vezes ao mesmo lugar, mas tem lugares, e isso eu não estou fazendo média só porque estou aqui em Brasília, mas quem viveu sabe do que eu estou falando. Eu acho que inclusive as televisões já perderam esse arquivo, houveram incêndios em emissoras e tudo mais, e acabaram perdendo algumas coisas. Mas eu cito sempre, inclusive no meu livro, um show que eu fiz num certo aniversário em Brasília, entre os anos 70 e 80, foi em Taguatinga, onde tinham 150 pessoas, segundo a Polícia Militar, 150 mil pessoas. E aí era uma loucura, porque eram postes que caíam, crianças que se perdiam, polícia que não queria me deixar cantar, porque dizia que não tinha condição, o palco não tinha segurança suficiente, e gente enlouquecida querendo que eu subisse no palco, e ao mesmo tempo a segurança não permitindo que eu subisse. Eu nunca me esqueci disso, porque era muita gente. Era impressionante. Imagina naquela época que eu não tinha essa experiência de palco e de vida que eu tenho hoje. Então eu não me esqueço nunca desse show. Eu falo sempre, gente, resgata isso para mim, porque foi lindo demais. Foi um show com mais de 150 mil pessoas, praça pública, e as coisas aconteciam e o pessoal dizia, gente, o palco está dançando. Eu dizia, mas eu danço, não tem problema, o palco vai dançar comigo. Cheguei num camburão da polícia, eles abriram a porta traseira, onde ficam os presos, e aí eu saí dali já direto no palco, cantei, voltei, entrei ali, e para sair do meio da multidão foi uma coisa muito louca. E eu nunca me esqueci desse show. Depois estive também no JK, também estive no estádio, no antigo, obviamente, e sempre chegando de helicóptero, e helicópteros filmando e fazendo eventos e tal. Então é tanta coisa, que eu ainda coloco a maioria das cidades dentro do meu coração por causa dessas lembranças muito gostosas, né? E eu ainda tenho, graças a Deus, algumas lembranças muito boas de tudo isso. E que delícia ter essa lembrança de Brasília, porque Brasília às vezes tem uma fama de ser uma cidade meio fria. É, fria, porque tem política envolvida, porque tem uma série de coisas. Mas eu costumo falar lá no hotel onde eu estou, que inclusive o hotel leva o nome do Kubitschek, né? O hotel onde eu estou, a gente vê aquelas fotografias e eu me lembro perfeitamente quando menino de tudo que meus pais falavam e viviam. E aí eu digo, gente, olha como era bonito você ter, de repente, representantes, né, do povo que fizeram coisas muito importantes para o futuro do país. E Brasília está incluída nisso. Sem dúvida faz parte do futuro do país. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser conquistada. Espaço a gente tem à beça, né? A gente tem um povo que, se quiser, também faz as coisas acontecerem da melhor forma. E aí eu digo, olha, gente, Brasil é Brasília, Brasil é Bahia, onde eu moro atualmente, Brasil é Rio de Janeiro, cada um na sua característica, cada um contribuindo de uma maneira pela cidadania, pela beleza do nosso povo, do nosso país, né? Fico muito feliz de ouvir isso. Como brasiliense, te agradeço. Fico verdade. muito feliz. Agradeço demais a entrevista. Obrigado. Muito obrigado, um lindo show. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta com uma próxima entrevista fantástica. Não perca.